Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre crônica e figuras de linguagem. Vamos refletir brevemente sobre a crônica enquanto gênero textual. Então, para começo de conversa, lembra-se do gênero textual crônica? Quais são os seus elementos constitutivos? Então, sempre é bom a gente lembrar que para produzir uma crônica, o autor, o escritor, o cronista, tem que se apropriar de um fato que ele vivenciou no cotidiano, um fato de repente inusitado, ou uma notícia de jornal, de revista, e a partir dessa história, desse fato vivenciado ou lido, transformar num elemento ficcional, acrescentar elementos ficcionais, não somente contar esse fato para o leitor, mas acrescentar outros acontecimentos, frutos da sua imaginação, da sua inventividade e criatividade. Então, a palavra crônica, ela tem essa sugestão de ser uma derivada ali do deus Cronos, que se remete ao tempo. Isso facilita para a gente poder entender essa questão do tempo, ser um fato vivenciado no cotidiano, extraído do dia a dia e transformado num texto literário, num texto ficcional. Então, observem que é um gênero textual breve, geralmente produzido para ser publicado em jornais e revistas. Uma das características desse gênero é levar o leitor a refletir sobre um fato ou uma situação do cotidiano. Para isso, pode ou não utilizar o humor como recurso expressivo na construção de sentido do texto. Também nós vamos ver um pouquinho sobre conotação e denotação, linguagem conotativa e linguagem denotativa. Então, observem que há uma figura de linguagem, no caso desta frase, o amor é uma flor. Então, nessa frase nós temos ali o amor sendo comparado com uma flor, porém sem o elemento comparativo, sem a palavra como. Nesse caso, a gente tem uma linguagem figurada, a palavra flor está sendo utilizada no sentido conotativo, certo? Então, um tipo de comparação plausível apenas a imaginação. Portanto, trata-se de uma linguagem conotativa, diferente do sentido que ocorre na frase "dei uma flor para ela de presente". Aqui, a palavra flor está no sentido real, portanto, denotativo. Então, temos que memorizar denotativo, sentido real, conotativo, sentido figurado. Nas metáforas, geralmente utilizamos o sentido conotativo, via de regra. A metáfora é uma figura de linguagem que se verifica uma comparação implícita, isto é, sem conjunção ou locução conjuntiva comparativa. Como exemplo, nós temos a frase Iracema, a moça dos lábios de mel. E a comparação é determinada por meio da relação de similaridade, ou seja, pela comparação de dois termos ou ideias num enunciado. Ela é acompanhada de elementos comparativos, conectivos, como, tal qual, tal como, assim, tão, quanto, parece, etc. Exemplo, Iracema, a moça dos lábios doces como o mel. Aqui nós temos o elemento comparativo, a palavra como, portanto, temos uma comparação e não uma metáfora. Ok? Então, nesse vídeo, nós falamos sobre crônicas, sobre figuras de linguagem. Espero que vocês tenham gostado e até breve.